Olá, queridos irmãos, seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Estamos aqui para darmos continuidade sobre o assunto tão importante e sublime que é os atributos do ser de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre o amor de Deus. Peço para você que, se você gostar do nosso vídeo, você se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha para mais pessoas. Se for edificante para você, pode ser edificante para mais pessoas também. Bom, quando pensamos nos atributos morais de Deus, talvez nos venha à mente, em primeiro lugar, o conjunto de atributos aqui nós podemos classificar de amor. Muitos consideram esse atributo de amor básico a própria natureza ou a definição do próprio Deus, como nós vamos ver na Escritura. Existe alguma base bíblica para tal pensamento? Por exemplo, na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 16, nós lemos que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Daí, então, a ênfase ser tão importante sobre o amor. Em geral, o amor de Deus pode ser entendido como sua doação ou a doação particular de si mesmo, onde Deus se dá ao homem, Deus se dá ao pecador. Jesus disse: assim procede para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. João 14, versículo de número 31. As dimensões básicas do amor de Deus para comigo e com você envolve praticamente 4 aspectos. Primeiro, benevolência, graça, misericórdia e persistência, no ato em que Deus insiste conosco. Benevolência é a dimensão básica do amor de Deus. Com isso, nós queremos nos referir ao cuidado que Deus tem com o bem-estar de todos os que Ele ama. Isso envolve toda a criação. Em busca de forma altruísta o nosso bem-estar, Deus demonstra esse amor. Nós temos numerosas passagens, mas a clássica é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor que Ele tinha, o seu Filho amado. Declarações da benevolência de Deus não estão restritas apenas ao Novo Testamento, como alguns podem pensar. Nós, por exemplo, podemos citar Deuteronômio 7, versículos 7 e 8, que diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, ou porque era de alguma forma especial, mas porque vocês eram amados pelo fato de Deus amar a si próprio, a sua própria natureza, e Deus escolheu Israel pelo simples fato do seu amor. Então, não há nada no homem que faça Deus amá-lo mais. O amor de Deus é um interesse altruísta pela sua criação, pelos homens. Esse amor é um amor ágape, não é um amor como, por exemplo, o amor eros. Ele cuida do nosso bem-estar, nosso benefício, não por algo que nós podemos apresentar a Ele ou que nós podemos obter por nós mesmos. Deus não precisa de nós. Ele é todo-poderoso, autossuficiente. Ele pode realizar o que deseja, apesar de nós. Essa ação de Deus, ela precisa ser muito entendida como a abnegação do amor divino. Esse amor é visto pelo que Deus tem feito por nós, sem que nós mereçamos. O amor de Deus, ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós, foi motivado simplesmente pelo seu próprio amor. Não há nada em nós que mereça esse amor de Deus. O apóstolo João diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 10. E todo o trecho de Romanos, capítulo 5, versículo 6 ao 10, desenvolve esse mesmo tema. Especialmente o versículo de número 8, quando fala que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o versículo 10, quando fala que nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus. Ou seja, é o amor de Deus que se doa. Esse amor divino não apenas tomou a iniciativa de criar a base para a salvação enviando Jesus,
como também nos busca continuamente, insistentemente, como nós podemos ver nas 3 parábolas que Jesus conta lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Embora tenhamos a tendência de aplicar essas promessas quase que exclusivamente a nós, os crentes, a Bíblia indica que Deus é benevolente com toda a raça humana. No sentido de benevolência, o amor se estende a todos os seres humanos e também à criação. Inclusive, o próprio Jesus disse que nenhum pardal cai sem que o Pai perceba. Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons e faz vir a chuva sobre os justos e injustos. Mateus 5,45 nos diz isso. Assim vemos que é inerente a Deus não apenas ter um sentimento positivo especial para com os objetos de seu amor, mas também agir para o bem-estar deles. O amor é uma questão de ação. Deus não ama apenas falando, mas agindo. Esse é o primeiro aspecto do amor de Deus. O segundo é a graça. Graça é outro atributo que faz parte do amor de Deus, faz parte do amor multiforme de Deus. Por graça, nós queremos dizer que Deus, ao lidar com seu povo, não se baseia nos méritos, valor ou merecimento das pessoas, mas em suas necessidades. Em outras palavras, lida com elas baseando-se em sua própria bondade e generosidade. Daí, graça, favor que não se merece. Essa graça deve ser distinguida da benevolência, que é a abnegação que nós acabamos de descrever. Esse amor que envolve a graça está em toda a Bíblia. Numerosas passagens do Antigo Testamento falam desse amor e dessa graça de Deus. Vamos citar, por exemplo, aqui o texto de Êxodo, número 34, versículo de número 6, por exemplo, que nos diz assim: Deus diz de si mesmo: Senhor, Senhor, que é Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Nós temos outras passagens também que demonstram esse amor, como por exemplo a salvação de Raabe. No Novo Testamento há passagens que relacionam explicitamente a salvação como o dom generoso da graça de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, é um texto clássico que diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação é, de fato, um dom de Deus. O homem não pode se salvar. Deus é o agente principal da salvação. Se Deus desse a todos nós o que nós merecemos, ninguém seria salvo. Eu e você não poderíamos ser salvos. Todos estaríamos perdidos. Daí a graça, favor que não merecemos. O terceiro aspecto desse amor de Deus é a misericórdia. A misericórdia de Deus é sua compaixão pelo seu povo. O seu coração afetuoso para com os necessitados. Se a graça vê os homens pecadores, culpados e condenados, a misericórdia os vê em seu estado de necessidade. O salmista disse: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Salmo 103, verso de número 13. O aspecto da misericórdia é visto na compaixão que Jesus sentia quando as pessoas vinham até ele, sofriam de enfermidades físicas, por exemplo, Marcos capítulo 1, verso 41. A condição espiritual delas também o comovia, Mateus 9, versículo 36. Às vezes, ambos os tipos de necessidade estavam presentes. Assim, ao descrever o mesmo incidente, Mateus fala que Jesus teve compaixão e curou os enfermos. Mateus capítulo 14, verso de número 14, por exemplo. Quando Marcos fala que ele teve compaixão, ele lhes ensinou muitas coisas. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 34. Em outra parte, Mateus combina essas duas ideias. Quando Jesus viu que as multidões estavam perdidas como ovelhas sem pastor, o texto diz que ele teve compaixão delas. Então percorria Jesus todas as cidades
e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 9, 35, 36. E a causa disso era a misericórdia. Um outro aspecto, e o último, que envolve o amor de Deus, é a insistência ou persistência. É a última dimensão que nós iremos falar aqui sobre o amor de Deus, que é a persistência. Nós lemos sobre a persistência de Deus, por exemplo, no Salmo 86, 15, Romanos 2, 4, 9, 1 de Pedro 3, 20, 1 de Pedro 3, 15. Esses versículos nos mostram Deus adiando o julgamento, ou seja, dando oportunidade, oferecendo salvação e graça por longos períodos. Aí nós podemos chamar a persistência de Deus de longanimidade de Deus, que foi especialmente nítida com Israel. Isso era claro com o derramamento da sua fidelidade para com aquele povo especial. O povo de Israel rebelou-se repetidas vezes, nós temos isso na história, desejando retornar, por exemplo, para o Egito, rejeitando a liderança de Moisés, levantando ídolos para adoração, caindo na prática dos povos vizinhos e casando-se com eles, que era uma quebra direta do mandamento de Deus proibindo tais atitudes. E deve ter havido tempos em que o Senhor se sentiu inclinado a abandonar esse povo, como nós vemos no registro bíblico. A grande destruição de Israel, por exemplo, no cativeiro, o dilúvio que envolveu toda a humanidade, nos mostra como que Deus vai insistindo com a humanidade. Mas a paciência de Deus não se limitou ao seu relacionamento com Israel. O apóstolo Pedro chega a afirmar, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 20, que o dilúvio foi retardado quanto possível para dar oportunidades à salvação a todos, né? A todos aqueles do tempo ali que poderiam ouvir a pregação de Noé. Ao falar do dia vindouro, da grande destruição, Pedro afirma que a segunda vinda de Cristo custa a chegar por causa da sua clemência, da sua misericórdia. Ele não deseja que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, segundo a epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. Em certa ocasião, o apóstolo Pedro chegou a Jesus, em nome dos discípulos, provavelmente, e perguntou quantas vezes deveria se perdoar um irmão que pecasse contra ele. Ele perguntou 7 vezes? E a resposta de Jesus, irmãos, talvez conheça, é que Jesus disse 70 vezes 7 num dia, ou 490 vezes se nós fizermos o cálculo. Isso indica a natureza persistente e inflexível do amor que deve ser caracterizado pelos seguidores do Senhor. Então imagine o amor de Deus se os seguidores devem ser assim. Jesus mesmo demonstrou tal amor persistente com o próprio Pedro, que o negou. Ele chegou a negar Jesus 3 vezes e Jesus o perdoou exatamente como havia feito a respeito dos outros deslizes que nós podemos notar na biografia de Pedro. Aliás, o anjo junto ao túmulo instruiu as 3 mulheres a ir dizer aos discípulos e a Pedro que Jesus estava indo a Galiléia, onde o encontraria. Marcos 16, versículo 7, isso é depois da traição de Pedro, mostrando que Jesus não havia desistido dele. A fidelidade e a longanimidade de Deus também foram manifestadas no fato de não abandonar outros servos que pecaram e desapontaram. Nós temos isso na história de Moisés, Davi, Salomão e muitos outros. E também se aplica a nós. Então, quando nós falamos desse amor de Deus, que Deus é amor, nós não nos restringimos apenas nesse aspecto do sentimento de Deus, mas em uma ação que envolve todos esses aspectos, a graça, a misericórdia, essa compaixão de Deus, essa insistência de Deus, essa paciência de Deus em não nos abandonar, em não nos deixar a nossa própria sorte. Nós estamos iniciando o ano e eu gostaria de deixar essa mensagem para você sobre o amor de Deus. É um fato lúcido que Deus te ama. Talvez esse vídeo seja mais uma prova de que Deus ama você
E esse amor não está apenas enfatizado nas palavras de Deus, nas pregações que você ouviu, nos louvores, mas no ar que você respira, mas na oportunidade, na ação manifesta de Deus por mim e por você. Quero fechar esse vídeo aqui com uma frase excepcional do Spurgeon, segundo alguns estudiosos atribuem a ele essa frase: se você quer a definição de amor, não vá ao dicionário, vá à cruz. A cruz é a maior expressão do amor de Deus. Deus amou não apenas de palavras, mas em ação, enviando o melhor que ele tinha. Então, quando alguém pregar para você, olha, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus vai chegar, eu não vou dizer para você que o melhor de Deus para a sua vida virá nesse ano de 2024. O melhor de Deus já veio para você há mais de 2000 anos atrás, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória. Glória essa do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O melhor de Deus não virá para mim e para você. O melhor de Deus já veio. E o melhor de Deus se chama Jesus Cristo. Ele é o amor manifesto de Deus por mim e por você. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que essas palavras possam ficar no seu coração e que você possa compartilhar com outras pessoas. Um beijo fraterno no seu coração e que Deus em Cristo te abençoe ricamente em nome de Jesus.